Saudamos a igreja com a paz do Senhor Jesus. Estaremos abrindo as nossas Bíblias no Velho Testamento, livro do profeta Isaías, capítulo 54, versículo de número 2. Diz assim a Escritura Sagrada: amplia o lugar da tua tenda e as cortinas das tuas habitações se estendam. Não o impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja poderá se assentar. Amados irmãos, esse texto da palavra do Senhor que acabamos de ler é parte integrante do Velho Testamento, do livro do profeta Isaías. Mas, afinal, o que seria o profeta? Qual era a função do profeta, tal como concebido no Velho Testamento? Quando ouvimos a palavra profeta, nos lembramos da principal matéria-prima desse servo de Deus, que era justamente a profecia, o dom de profecia. E o dom de profecia justamente é caracterizado pela proclamação divina de fatos que ainda iriam se cumprir, ou seja, pela proclamação de fatos vindouros, que ainda careciam de se completar, de se concretizar. Mas a profecia, assim como todos os dons espirituais, no dizer bíblico, elas visam o que for útil. Há uma versão, inclusive, que diz, visando o que for proveitoso, ou um fim proveitoso. Ou seja, aquilo que saía da boca dos profetas, com o objetivo de falar a respeito do futuro, tinha justamente uma finalidade, que era conduzir o povo no caminho de Deus. Em algumas circunstâncias, Israel às vezes se desviava do caminho, ou descambava mais para outro campo, ou adentrava num caminho perigoso, num caminho de idolatria, enfim, e precisava de um conserto, precisava se voltar para o Senhor, e nesse sentido Deus levantava os profetas que mostravam o caminho certo. Por isso que o profeta, ele não era apenas um homem que falava do futuro, ele, claro, que falava a respeito de coisas que ainda iam se cumprir, mas sempre com o propósito de apresentar o caminho de salvação, que é apresentar Deus como sendo a única opção, o único caminho que leva à eternidade. Por isso que os profetas eram, na verdade, eles exerciam a função de porta-voz, eles eram ministros que representavam a vontade do Senhor, eles não transmitiam a sua própria vontade, mas o objetivo deles era transmitir a vontade daquele que os levantou, que é o Senhor Deus poderoso. E a Bíblia, então, registra que houve um homem de Deus, filho de Amós, chamado Isaías, o escritor desse livro que leva o seu nome, que exerceu de modo longevo o seu ministério. A Bíblia diz que Isaías exerceu seu ministério durante o período de 4 reis de Judá, Jotão, Uzias, Acais, Ezequias. Foi um ministério longevo e bastante profícuo, bastante frutífero. O levantamento dele foi algo maravilhoso, em que houve festa no céu, com os serafins cantando, Santo, Santo, Santo ao Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. A Bíblia nos mostra que o Senhor Deus tocou nos lábios de Isaías, com uma brasa do altar, mostrando que Isaías estava sendo ungido pelo Senhor para falar a respeito de salvação, para falar a respeito do caminho que leva à eternidade, visando a correção de Israel. E o que torna esse livro bastante peculiar é que dos 66 capítulos, quase a metade, vários deles, é falando a respeito de Jesus. Até porque a Bíblia nos informa que o Velho Testamento, que a lei é sombra de bem futuro. Ou seja, a lei, ela aponta profeticamente para o Senhor Jesus Cristo. E o livro do profeta Isaías tem vários capítulos falando a respeito de Jesus, Inclusive, o profeta chega a descrever fisicamente Jesus.
Interessante, viveu séculos antes do advento do Messias, mas chega a detalhes da fisionomia ou da condição física do Senhor Jesus Cristo. Não vamos entrar no mérito disso agora, mas a Bíblia mostra isso. Tamanha era a intimidade de Isaías com Deus, a ponto do Senhor franqueá-lo várias revelações concernentes a Jesus, que ainda estaria por vir. E é um texto também que fala a respeito de promessas, não apenas para Israel, mas também para a igreja. Promessas de bênçãos, de vitórias. Mas as promessas de bênçãos dadas por Deus sempre estão atreladas a uma condicionante. E essa condicionância é a observância à sua palavra. Deus nos chama para a obediência à sua vontade. O Senhor nos tirou desse mundo para que não andássemos mais de acordo com os padrões dessa terra. Porque Deus, ao nos chamar, ao nos salvar, Ele alterou a nossa escala de valores. Agora nós estamos com as nossas mentes, nossos corações voltados para a eternidade. E para tanto Deus nos ensina como fazer para obedecer os seus intentos, para observar os seus preceitos. Bendito seja o nome do nosso Salvador. E nesse contexto, o versículo 2, pediria que fosse novamente projetado, que serviu de base para a mensagem desta noite. É um versículo que o Senhor descreve como montar uma tenda ou uma cabana. E há vários verbos, todos no imperativo, todos induzindo a conselhos, né? Apresentando conselhos, né? Ampliar, estender, não impedir, alongar, fixar. São comandos de Deus que devem ser por todos nós observados para termos vitória. E por que o Senhor utilizou nesse texto a cabana como um símbolo da nossa vida espiritual? Porque a cabana, né, ou a tenda, são, na verdade, habitações temporárias. Não estamos falando de um trabalho de alvenaria, não estamos falando de um trabalho com tijolo, com cal, estamos falando de tendas. Quando ouvimos falar de tendas, estamos tendo noção de que é um local feito por pessoas que são nômades, que são transeuntes. E nos lembramos justamente disso, que nós somos nômades nesta terra, que a nossa esperança não se limita a esse mundo. Nos lembramos da profecia escrita pelo apóstolo João, em Apocalipse: eis que vi novos céus e novas terras. Bendito seja o nome do Senhor. A propósito, desde o início da criação, Deus já estava mostrando que o mundo em que estamos, ele seria transitório, porque o Senhor depois iria substituí-lo por uma morada permanente, eternal, nas mansões celestiais. Bendito seja o nome do nosso Salvador. Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, esse verbo criar, bará, do hebraico, utilizado por Moisés na revelação do Espírito Santo, significa criar do nada, mas para ter um tempo pré-determinado. Um dia esse mundo, essa terra, passarão, mas a palavra do Senhor jamais passará. Então Deus tem nos mostrado que a nossa passagem nessa terra é temporária, não é permanente. Se a nossa esperança se limitasse a esse mundo, nós seríamos as mais miseráveis, as mais tristes de todas as criaturas. Mas também que a nossa esperança não se fixa nesse mundo. Jesus mesmo disse isso: na casa do meu pai muitas moradas. Se não fosse assim, vou-lo teria dito, e o próprio Senhor complementa: vou preparar-vos lugar. Bendito seja o nome do Senhor. Então a cabana ou tenda nos dá a ideia de uma morada transitória. E é interessante que isso nos faz lembrar de uma das festas comemoradas em Israel, que era justamente a dos tabernáculos, em que o povo, durante uma semana, não morava em suas próprias residências, mas montavam tendas e cabanas, ou no quintal de suas casas, ou nas praças públicas, ou no pátio do templo, enfim, justamente para lembrar que durante
muito tempo eles foram nômades. Quando o Senhor os libertou do Egito, eles peregrinaram durante muito tempo até que pudesse chegar na terra prometida. E que aquelas cabanas simbolizavam, na verdade, uma residência temporária nesse mundo, se comparada com a residência eternal que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Por isso que a festa do tabernáculo também era chamada de festa Sukkot, que a palavra Sukkot em hebraico quer dizer cabana ou tenda. Não é por outro motivo que o Senhor Jesus, quando viu a celebração dessa festa, isso é registrado nos evangelhos, no último grande dia, ele se pôs de pé e disse: quem tem sede, venha a mim e beba. Era o último dia da festa das cabanas, ou dos tabernáculos, porque, como diz as Escrituras, quem crê em mim, rios de água viva fluirão de seu ventre, bendito seja o nome do Senhor. Esse mesmo Jesus, ele nessa noite está falando ao seu coração, meu irmão, minha irmã. Ele não está falando baixinho, não, ele está bradando. A Bíblia nos informa que Jesus, ele gritou, ele falou em alta voz para que todos pudessem ouvi-lo. E o Senhor então está sendo enfático, dizendo que se você tem sede de Deus, do Deus vivo, você está no lugar certo, no momento certo. E Deus estará saciando a sua sede, porque as águas proporcionadas pelo Senhor são abundantes e infinitas. São as bênçãos eternais oriundas dos altos céus, aleluias. Deus tem para ti essas bênçãos, para te proporcionar o refrigério que tanto você precisa. Muitas vezes nos cansamos de tanto sofrer nesse mundo com os problemas, né? Jesus mesmo disse, basta cada dia o seu mal. Mas mesmo Jesus, ele disse, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E nós somos também vencedores deste mundo, não porque haja algum mérito em nós mesmos, mas como diz o apóstolo, tudo nós podemos, tudo eu posso, naquele que tem nos fortalecido, bendito seja o nome do Senhor. E para tanto o Senhor nos ensina e utiliza como recurso de didática o processo de construção, de armação de uma tenda, né, de uma cabana. E o primeiro passo, ampliar o lugar da tua tenda. Ampliar o lugar. Isso nos mostra que o Senhor não deseja que sejamos melindrados pelos problemas desse mundo. Se não vigiarmos, o mundo quer nos engolir. O mundo quer nos abafar, nos sufocar. Mas o comando de Deus é justamente o contrário. Amplia o lugar da tua tenda, meu irmão, minha irmã. Ou seja, não deixa o mundo te vencer, porque Deus já garantiu a vitória. Não podemos dar espaço para o adversário, amplia o lugar da tua tenda, ou seja, o Senhor nos chama a termos intrepidez, a termos ousadia no Espírito. O Senhor nos chama para sermos evangelistas, para falarmos do Evangelho. Tudo isso é ampliar o lugar da tenda. Deus deseja que possamos ser um testemunho que mostre que somos crentes em Cristo. Está no seu trabalho, mas eu sou rodeado de problemas. Ou problemas com o colega, problema com o chefe. Amplie o lugar da tua tenda. Está com problema em casa? Amplie o lugar da tua tenda. Não esmoreça, não desanime. Persevera, busca o Senhor. Porque Deus vai te dar a vitória. Porque a palavra de Deus nos garante isso, aleluias. Isso é ampliar o lugar da tenda. É falar do Evangelho eterno, é evangelizar, é trabalhar para o Senhor, é buscar a face do Altíssimo. Tudo isso é ampliar a tenda. E é interessante, não fica só nisso. Não adianta nada marcar a tenda, ampliar a tenda, ocupar o espaço e deixá-lo vazio. Então é necessário que haja uma ampliação, é necessário que esse processo, fala de um processo. A nossa vida espiritual é um processo. Cada dia nós estamos buscando mais e mais. O Senhor vai nos acrescentando experiências, maturidade espiritual, discernimento. Assim é a nossa vida. A vida do servo não é linear, não é assim, como a linha do horizonte, e nem pode ser na descendente. O Senhor nos chamou para termos uma vida espiritual de crescimento na presença do Altíssimo. É um processo.
E ampliar a tenda é como se fosse o ponto de partida, mas não se limita apenas nesse, porque após ampliar a tenda é necessário estender as cortinas das tuas habitações. Parece óbvio, né? Se não tiver cortina, como vai cobrir a tenda, como vai cobrir aquele local? Que o local vai ficar exposto, né? Isso nos fala da proteção que o Senhor nos concede. A cortina fala de uma proteção, né? Proteção contra as intempéries, né? Proteção contra os problemas do dia a dia. E muitas vezes nós enfrentamos, né, os nossos tsunamis particulares, né? Nós enfrentamos, né, as nossas tempestades, né? Quem nunca passou por situações adversas, e para isso nós devemos estar protegidos debaixo das potentes mãos de Deus, né, acobertados pelo poder do sangue de Jesus. E nesse sentido que a Bíblia nos diz, estendam-se as cortinas das tuas habitações, bendito seja o nome do nosso Salvador. Fundamental isso, né? Estender também as cortinas das habitações. E nos fala também da preservação das nossas vidas, o Senhor nos preserva. Muitas vezes há uma grande dificuldade no trabalho, mas Deus se torna invisível para que o adversário não te atinja. Às vezes você está no transporte público ou está em determinado local, mas o Senhor te protege, a cortina da habitação te preserva do olhar do adversário, das setas inflamadas desse mundo, das adversidades, das intempéries da natureza, nada disso vai ter poder sobre a sua vida. Porque as cortinas das tuas habitações serão fundamentais, né? Nos lembramos aqui do exemplo de Jacó, na contramão do exemplo de Esaú, né? Enquanto Esaú era um homem do campo, da caça, né, do mundo, Jacó, a Bíblia diz que era um homem de costumes domésticos, era um homem que gostava de habitar em tenda, era um homem de tenda. Que sigamos o exemplo de Jacó, que possamos valorizar a tenda, sabendo que nela nós temos proteção. Nela as cortinas das habitações vão nos proteger para nos livrar de todo mal, para nos preservar por completo. E a Bíblia continua, além de ampliar o lugar da nossa tenda, além de estendermos as cortinas das nossas habitações, né, não o impeças. Ou seja, nada vai impedir a obra de Deus na tua vida. Vai vencer sempre o mais forte, e o mais forte é o Senhor. A dúvida, muitas vezes, quer surgir no coração nosso, mas será que vai dar certo? Será que Deus está nisso? Se Deus prometeu, se o Senhor já te deu o sinal, se o Senhor está te mostrando, Ele vai cumprir no momento certo. Nada vai impedi-lo. Não há como impedir o intento do Senhor. A palavra de Deus nos garante, operando Ele, quem impedirá? Não impeças. Mas é um comando também direcionado a cada um de nós. Porque Deus deseja que possamos sempre dar liberdade para o Espírito Santo agir. É fundamental que possamos dar essa liberdade para que Deus atue no nosso meio. Porque Deus não vai te obrigar. A espontaneidade é uma marca registrada das nossas vidas. Nós estamos aqui porque queremos. Ninguém vai entrar no céu a contragosto. Deus não se alegra com ninguém que vai querer servi-lo, mas por obrigação, ou como se fosse um peso, um fardo. Claro que não. E não impedir a atuação do Espírito Santo é justamente dar liberdade para que o Senhor possa nos usar como instrumentos em suas mãos, como vaso nas mãos do Senhor. E a Bíblia diz, a carta aos Romanos, quem foi conselheiro do Senhor, ou quem deu primeiro a ele, para que fosse por ele recompensado. Na verdade, o Senhor é que é o nosso conselheiro. Não somos nós que ditamos regras para o Senhor, mas é o Senhor que nos mostra o que devemos fazer.
Não é Deus que depende de nós que estamos na dependência do Altíssimo. E para isso é fundamental que saibamos que para que a tenda seja erguida efetivamente, não podemos impedir a atuação de Deus em nossa vida. Devemos sempre estar com a nossa vida exposta ao Senhor para que Deus possa retirar de nós qualquer tipo de obstáculo, né? Qualquer tipo de coisa que tente comprometer a atuação do Senhor em nossas vidas. Interessante, no batismo de Jesus, pelo seu primo João Batista, no Rio Jordão, o Espírito Santo se manifestou em forma corpórea de pomba. É interessante a Trindade totalmente integrada, mostrando o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque o Pai disse: esse é o meu Filho amado, em quem me comprazo, a Ele ouvi. E o Espírito Santo em forma de pomba. E ao percebermos a pomba propriamente dita, né, é um bichinho assustadiço, um bichinho sensível. Para ele pousar em algum local, é necessário que aquele em quem ele está pousando esteja demonstrando a serenidade, a harmonia necessária. O Espírito Santo é sensível. E devemos, então, tirar de nossa vida e pedir ao Senhor que esteja nos olhando qualquer tipo de embaraço. Não o impeças. Há um texto da palavra que diz: cria-me, ó Deus, um coração puro e renova em minha vida um espírito reto. Davi clamou isso em um dos salmos, mostrando o desejo dele. Senhor, se há alguma coisa errada comigo, se eu tenho algum erro, se alguma coisa está impedindo, que tire, porque eu não quero impedir a tua atuação em minha vida. Se nessa noite há alguma coisa que está te impedindo, alguma preocupação, alguma dificuldade, coloca no altar do Senhor. Coloque diante de Deus. Nós podemos ter as nossas próprias reservas, nós podemos ter as nossas restrições em relação a várias coisas, mas não tem como ter reserva em relação a Deus. Em relação a Deus, não há como. Essa parte da minha vida Deus não pode tocar, isso daí sou eu que resolvo sozinho, não existe isso. Não, esse setor, tudo da minha vida eu admiro, mas esse setor da minha vida, não, esse daí eu tenho cuidado sozinho, não tem como, não tem vitória. Sem mim nada podeis fazer, não impeças. A gente está num processo de construção da cabana. Fora da cabana é morte, dentro da cabana é vida e proteção. Não há como impedir, não permita que isso aconteça em tua vida. Dê liberdade para que o Espírito Santo atue na tua vida e aponte aquilo que tem que ser objeto de correção. E certamente você receberá uma grande vitória, bendito seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia continua: alonga as tuas cordas. Claro, sem as cordas, como é que a tenda vai se sustentar? A tenda é sustentada pelas cordas que são colocadas. É como se as cordas fossem a espinha dorsal, o esqueleto, a estrutura para que a tenda possa ser sustentada. As cordas apontam para aquilo que fazemos na igreja, para as bênçãos, as orientações do Senhor, colocamos diante do Senhor, que serve para estruturar nossa vida espiritual. Corda o que não falta. As cordas apontam para os jejuns, para as orações, para os cultos, para a leitura da palavra, para várias práticas que servem como se fossem colunas da igreja. São as cordas estendidas que dão estrutura para que a tenda seja bem encorpada, para que ela não venha a cair com o vento. Certamente uma tenda mal armada, aparentemente pode estar muito bem, numa situação normal, mas bate um vento, se ela não foi feita corretamente, sabe o que vai acontecer com a tenda? Ela vai ruir, ela vai voar, ela vai desarmar. É necessário que seja bem armada para te proteger no deserto, que é símbolo desse mundo, para te preservar por completo. Você está montando algo que você mesmo vai morar. Você não está montando para terceiro morar, não.
É uma construção que serve para a sua própria vida. Se o Senhor te desse o material para você construir uma casa em que você mesmo vai morar, você não iria querer fazer o melhor? Ou você iria morar num local perigoso que foi feito de qualquer modo? Certamente que não. Porque aquele local não iria te inspirar segurança. Assim também, o Senhor nos dá os recursos. O Senhor nos dá os comandos. Mas cabe a cada um de nós obedecer a esses comandos e, como diz o ditado, colocar a mão na massa. O Senhor nos chama para sermos operários dessa obra, revelada pelo Espírito Santo, para sermos trabalhadores efetivos do Evangelho eterno. A Bíblia diz, diga no obreiro do seu salário. O Senhor nos paga com bênçãos, com vitória. Então devemos alongar as cordas, né? As cordas não podem faltar. A estrutura que o Senhor nos concede, a estrutura que Deus dá à igreja é fundamental. E fixa bem as estacas, claro. Se a estaca não estiver bem fixada, as cordas estarão frouxas e não vai conseguir armar de modo perfeito a lona sobre as tendas, e qualquer pé de vento ela vai ser derribada. Então as estacas são fundamentais, as estacas falam a respeito de marcos da nossa vida e também no seio da igreja. São os fundamentos da igreja. Cada fundamento é uma estaca que foi martelada, né? O dia que eu fui batizado nas águas é uma estaca que foi fixada. O dia que eu fui batizado com o Espírito Santo é outra estaca que foi estabelecida. O dia em que um parente meu se converteu, outra estaca estabelecida. O dia em que eu fui levantado para algum serviço da casa do Senhor, é outra estaca. São as estacas, são os marcos da nossa vida, que vão sedimentando a nossa fé. Fala a respeito desse fundamento, né? A Bíblia diz que as palavras dos sábios são como pregos bem fixados pelo mestre da congregação. É a palavra de Deus aplicada de modo correto, fincando as estacas justamente para que haja um tensionamento na corda. Se a corda estiver frouxa, aí a cabana vai ser frouxa. Deus não nos chamou para frouxidão. O Senhor não nos chamou para algo que esteja pela metade, não. Deus deseja que a tenda esteja bem erguida, mas sabe que você não está sozinho, não está sozinha. O Senhor está contigo. O mesmo Deus que orientou no passado, deu condições para que isso pudesse ser estabelecido. É o mesmo Deus que tem cuidado de você nos dias de hoje, o Senhor não muda. Faça a prova do Senhor nesta noite. Renove a sua fé, a sua aliança com o Altíssimo. E se está faltando algum desses comandos em tua vida, ou faltando algum desses materiais, Deus ele tem para te dar. Deus ele quer ampliar o lugar da tua tenda, quer estender as cortinas da tua habitação. Não podemos impedir a atuação do Senhor em nossas vidas. E Deus deseja que possamos alongar as cordas e fixar bem as estacas da nossa habitação. O Senhor nos abençoe nesta noite, na meditação da sua palavra. Agradeço a oportunidade, devolvo a palavra ao pastor Ferreira. A paz do Senhor, meu irmão, queria agradecer pela sua visualização. Espero que Deus tenha te abençoado com essa palavra. Espero que ela tenha tocado o seu coração. Acima de tudo, que você que não conhece a Jesus, que você tenha a oportunidade de agora entregar a sua vida a Ele. Nossos contatos estão aqui, se você precisar de uma oração, se precisar de um contato, entre em contato com a nossa igreja, o nosso canal está aqui para te abençoar, abençoar a sua família. Além dessa palavra, tem diversas outras, então que Deus te abençoe, te guarde, te dê uma semana abençoada. Muito obrigado por você estar aqui e que Deus abençoe a sua vida.